Aqui é o nosso acampamento base para uma expedição de revisão focada nos primeiros anos do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, lá em Uberaba. Bom, como geólogo pesquisador, é sensacional guiar essa nossa imersão de hoje. A ideia aqui não é só decorar dados, tá? Nós vamos ler o maior arquivo já escrito, o nosso próprio planeta. O objetivo é aprofundar na geologia, na geomorfologia e conectar as evidências físicas com a teoria, desvendando exatamente como o passado moldou o chão que a gente pisa. E aqui está o nosso roteiro de campo para a equipe. Vamos passar pelo laboratório geológico, analisar as estruturas naturais, estudar os mestres da geografia, resolver algumas questões práticas de vestibular e, claro, ver como o passado explica o presente. Seção 1. Laboratório geológico. Lendo as rochas. Para ler as rochas de verdade, a gente precisa ajustar o relógio para milhões ou até bilhões de anos. Elas não são só pedras paradas, são testemunhas de uma história muito intensa. Pense nas camadas rochosas, sejam sedimentares, ígneas ou metamórficas, como se fossem as páginas de um diário climático da Terra. É incrível. Cada milímetro de sedimento depositado, cada cristalização de magma, guarda informações exatas sobre oceanos antigos que já secaram, desertos gigantescos ou eras glaciais severas. Através da textura, da cor e da composição, nós extraímos os fatos. É literalmente uma viagem no tempo através da observação material. Seção 2. Estruturas naturais do Brasil. A fundação. Imaginem o nosso relevo como a planta baixa de uma cena de investigação antiquíssima. O território brasileiro repousa sobre uma base geológica muito antiga e incrivelmente estável. E essa linha do tempo é o alicerce da nossa investigação. Tudo começa lá no pré-cambriano, com a formação dos nossos escudos cristalinos, que são rochas super antigas e muito ricas em minerais. Aí, no Paleozoico, temos a formação das vastas bacias sedimentares. Avançando para o Mesozoico, acontece algo crucial, os enormes derrames de lava vulcânica, especialmente no sul e em partes do sudeste, que ao se decomporem, originaram a famosíssima e fértil Terra Roxa. Por fim, no Cenozoico, entra a sedimentação recente que forma as nossas planícies atuais. Entender essa sequência é a chave para saber por que algumas regiões são cheias de minério e outras são perfeitas para a agricultura. Seção 3. Os mestres da geografia. Decodificando o relevo. Mas como sabemos de tudo isso? Para montar esse imenso quebra-cabeça geológico, a gente se apoia no trabalho de pesquisadores lendários que, inclusive, sempre aparecem nos exames. Historicamente, o relevo do Brasil foi classificado de jeitos diferentes. O Haroldo de Azevedo, na década de 1940, usava uma regra de altitude super rígida. Tudo acima de 200 metros era planalto, tudo abaixo era planície. Era útil para a época. Mas aí, décadas depois, o pesquisador Jurandir Ross revolucionou as coisas. Ele parou de focar só na altura e passou a focar nos processos de formação. Para o Ross, um planalto é onde a erosão supera a sedimentação independentemente da altitude exata. E foi ele quem introduziu de forma definitiva as depressões no nosso mapa morfológico. E um detalhe fascinante de bastidor da ciência, sabia que o Haroldo de Azevedo foi orientador de doutorado de outro gênio que a gente vai ver a seguir lá em 1957? O que é realmente fascinante nessa mudança de paradigma é o trabalho brilhante do Aziz Absaber. Ele não olhou só para a rocha nua. Ele sacou que o relevo, o clima, os rios e a vegetação estão interagindo o tempo todo, formam um conjunto vivo. Em vez de separar as coisas, ele criou o conceito de domínios morfoclimáticos, que são essas paisagens completas que a gente conhece bem, como a imensidão da Amazônia, as depressões interplanáticas da Caatinga ou os mares de morros da Mata Atlântica. Essa visão humanista mostra perfeitamente o espírito científico do Absaber. Ele nos ensina que um verdadeiro investigador da Terra não analisa um grão de terra de forma isolada. É necessário conectar a ciência natural com o impacto social, entendendo como o ambiente afeta a organização da sociedade, a nossa biodiversidade e, claro, as políticas públicas. Seção 4. Resolução de questões práticas. Dedução socrática. Certo, pessoal, chegou a hora de ir a campo e testar essa teoria toda nas provas de vestibular e Enem. A ideia é tratar cada alternativa como uma hipótese científica que precisa ser validada ou descartada. Um ótimo exemplo é o famoso perfil topográfico do Jurandir Ross, cortando o Brasil na altura do Trópico de Capricórnio, cobrado na Unesp. Dá para notar bem as áreas mais elevadas, as áreas rebaixadas e as partes planas, perto do litoral e dos rios. O desafio da questão é identificar as unidades e o processo de formação usando a lente teórica do Ross.
Vamos aplicar a nossa dedução socrática. Qualquer alternativa que fale em dobramentos modernos para o nosso relevo, a gente descarta na hora, porque sabemos que a nossa base é antiga e super estável. Pela regra do Ross, planaltos e depressões são áreas onde o desgaste pela erosão é maior do que o acúmulo de terra. Por outro lado, as planícies são feitas justamente da sedimentação, do acúmulo de material. Ou seja, a resposta certa é a que liga planaltos e depressões à erosão e planícies à sedimentação. Simples, rápido e metódico. Mais um teste de campo, agora com uma clássica armadilha de verdadeiro ou falso da Acafe Medicina, que é perfeita para testar a nossa memória daquela tabela cronológica. A pergunta joga duas premissas. O Planalto Meridional teve derrames vulcânicos no Mesozoico e o escudo das Guianas é formado por rochas sedimentares. O ponto crucial aqui está na própria estrutura das palavras. A primeira afirmação é verdadeira. O Planalto Meridional, na região sul, foi mesmo o grande palco dos derrames basálticos mesozoicos que criaram a nossa famosa Terra Roxa. Mas a grande pegadinha está na segunda parte. A palavra escudo já carrega o seu DNA genético. Escudos cristalinos, como o das Guianas, são formados por rochas magmáticas e metamórficas muito antigas do pré-cambriano. Eles nunca são sedimentares. Desmascarando a terminologia, a gente elimina a armadilha na hora. O nosso último estudo de caso técnico aborda uma questão discursiva clássica. É sobre dinâmicas internas de uma planta estrutural de falha tectônica no sudeste brasileiro, especificamente no Vale do Paraíba do Sul. Olha como esse processo se constrói passo a passo. Tensões tectônicas do passado causam falhas normais e um bloco inteiro de crosta simplesmente cai. Esse rebaixamento cria uma depressão profunda que chamamos de Graben, imprensado ali entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Com o tempo, a dinâmica exógena entra em cena. A chuva e o vento erodem as rochas em volta e esses sedimentos do Cenozoico vão enchendo essa bacia. E é justamente nessa dinâmica de bacia sedimentar que a mágica química ocorre, criando um ambiente perfeito para formar aquíferos e até combustíveis fósseis. É a geografia física criando os nossos recursos econômicos. Seção 5. O passado explica o presente. A nossa amostra final. Retiramos as amostras, testamos as nossas hipóteses, mas por que tudo isso importa para a gente hoje? A verdade é que o estudo do passado é a nossa melhor chave de calibração. As rochas nos mostram que a Terra já passou por aquecimentos globais e eras do gelo intensas de forma natural. É o ciclo do planeta. Mas o papel de um pesquisador moderno é usar esse vasto arquivo para comparar as coisas. E as evidências mostram que as mudanças climáticas de hoje são impulsionadas pela ação humana num ritmo inacreditavelmente rápido, desestabilizando em poucas décadas o que a natureza demorou milênios para conseguir equilibrar. O passado do planeta está selado e escrito nas pedras, mas o registro de amanhã está sendo sedimentado por nós, neste exato momento. Fica um desafio crítico para a nossa turma do Colégio Tiradentes. Que marca nós vamos deixar no grande arquivo da Terra? Pensar de forma holística, exatamente como o mestre Aziz Absaber nos ensinou, é fundamental. É preciso continuar questionando e investigando sempre. Um forte abraço de campo, muito foco nos estudos e até a nossa próxima expedição.